Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência aqui pelo Expresso Notícias, chefe Renato, com um assunto que com certeza vai levar ao interesse de muita gente na área da política na Mata Sul litorânea, a cidade de Siriaém. Mais uma vez a gente traz uma pauta aqui que é referente à cota de gêneros. Conforme vocês estão vendo, eu vou falando, vocês estão observando através das imagens para o público entender um pouco o que nós vamos falar aqui. Nós iremos começar hoje com o doutor Márcio Eduardo, que é advogado eleitoralista, e doutor Arthur Chalegre, né, ex-procurador-geral do município de Siriaém, na gestão da Camila Machado. Um forte abraço, inclusive, para ela, que é parceira, né, foi parceira aqui do nosso programa por muitas vezes, uma das primeiras, inclusive, políticas que tiveram aqui conosco no tempo aí das dificuldades do projeto, mas, com certeza, a gente está sempre lembrado das pessoas que passaram por aqui. Os doutores, eles são especialistas nessa área, e amanhã vai ter uma participação aí na conformidade do processo lá na comarca de Rio Formoso, né, sendo sob a presidência do doutor Tácito, né, que é o juiz eleitoral da comarca de Rio Formoso. Gente, esse assunto é super importante para você que está acompanhando. Nós tivemos um parecido na cidade de Barreiros, né, com a questão lá do PT, e foi resolvido, né? Na época a gente até comentou aqui, fizemos até a transmissão ao vivo diretamente do fórum. Mas a Justiça Eleitoral, por meio da 22ª Zona Eleitoral de Pernambuco, com sede em Rio Formoso, determinou a retotalização dos votos no município de Siriaém nas eleições municipais de 2024. Lembrando, viu, gente, que eu falei agora, o doutor Tácito acumula a área eleitoral de Siriaém, tá? E também Rio Formoso, e é juiz titular de Tamandaré, substituto também assume a comarca de São José da Coroa Grande, como titular. Tá? A decisão decorre de uma sentença com trânsito em julgado, referida nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, a IJE, né? O número está aí na tela, que vocês podem observar, que reconheceu a existência de uma fraude. Essa fraude os doutores vão falar aqui. A cota de gêneros praticada no lançamento de candidatura fictícia pelo partido AGI. A candidata investigada, Cailane Muniz Ramos, não realizou campanha efetiva, não teve movimentação financeira relevante e sequer votou em si próprio. Então, é um caso aí que os advogados estão analisando, já colocaram em processo, e todo esse processo vai vindo à tona. Vamos convidar aqui à tela os advogados, doutor Márcio, para que ele possa acompanhar com a gente e possa, juntamente com o doutor Arthur, falar sobre esse momento importante, né, para a gente conversar e mostrar para você do outro lado da tela o que está acontecendo. Os doutores, sejam bem-vindos, muito bom conversar com vocês. Muito obrigado, chefe Renato. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa. Sabemos do tamanho e da importância da colaboração do blog Chefe Renato, da importância que você vem nos trazendo no dia a dia de trabalho, acompanhava o seu trabalho enquanto procurador-geral do município. Hoje, na qualidade de advogado, a gente acompanha o seu trabalho e sabe do quanto é importante o trabalho desempenhado e das informações prestadas à população. Hoje, o Chalegre Lima vem justamente ajudar na levada de informações e, de modo simples, de modo objetivo, esclarecer que ato irá se realizar no 4 de junho, que ato irá se realizar amanhã, e tirar qualquer dúvida da população que venha a ser gerada de hoje para amanhã. Muito bom, doutor. Doutor Márcio, por favor, pode fazer suas apresentações, a gente já coloca na tela. Chefe Renato, queria agradecer a você, a todos os seus ouvintes, que fazem questão de assistir essa entrevista e toda a participação do seu blog, de suas matérias, que vem trazendo sempre notícias atualizadas, notícias de suma importância para a sociedade, nos diversos temas abordados pela população pernambucana e também de outros estados que alcançam o seu blog. Na oportunidade de hoje, o Chalegre Lima vai trazer uma ação que se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIG, que resultou na cassação de uma chapa
no município de Sirinhaém, do partido AGI, por fraude à cota de gênero, que é uma temática que está sendo bastante combatida e abordada pelos tribunais eleitorais de todo o Brasil. E aqui em Pernambuco não está sendo diferente. É um prazer enorme, tanto eu e também o doutor Arthur, em fazermos todo esse esclarecimento para você. Muito bom. Doutores, a gente sabe que isso aí está trazendo uma grande repercussão a nível de, vamos dizer assim, municipal. Toda a região precisa saber dessas informações, porque, na verdade, está sob sigilo, segredo de justiça, mas as informações podem chegar e podem facilitar até outras pessoas que estejam passando até por algumas dificuldades. É o nosso objetivo aqui, levar ao conhecimento da sociedade o que está acontecendo. Com esse processo, já amanhã, na verdade, vai acontecer o quê? Vai ter uma recontagem desses votos. Como é que o senhor poderia explicar a logística, juntamente com o doutor Arthur, como é que vai ser todo esse procedimento, o horário do início da audiência e como é que vai ser todo esse processo? Importante, chefe Renato, explicar a princípio que a AIGE ela não tramita em segredo de justiça. O que tramita em segredo de justiça é a AIME. É um procedimento que podemos falar logo após esclarecer as dúvidas sobre a AIGE. O procedimento de amanhã ele é fruto de uma decisão transitada em julgado, onde se verificou, como o senhor introduziu inicialmente, onde se verificou, sem sombra de dúvidas, fraude eleitoral. Fraude eleitoral à cota de gênero. A cota de gênero, que, diga-se de passagem, é uma vitória da causa feminina, onde amplia e garante o espaço da mulher na política, na tomada de decisões, e que foi nitidamente fraudada pelo partido, pelo AGI. A fraude à cota de gênero gera, a nulidade dos votos que foram direcionados aos candidatos do partido. Isso o doutor Márcio vai esclarecer a seguir, mas de um modo muito simples, o que vai acontecer amanhã é uma recontagem de votos, verificar o desdobramento dessa recontagem no coeficiente eleitoral e, eventualmente, num recondicionamento, numa reposição da questão da ocupação das cadeiras da Câmara de Vereadores do município. Agora, me diga uma coisa, então quer dizer que vai ter aí uma novidade, pode ter uma novidade a qualquer momento, a partir do momento desse processo, pode vir ter uma novidade e tem gente aí muito apreensivo com isso, né, doutor? Correto, chefe Renato. O que acontece? Como o doutor Arthur destacou, amanhã vai ter uma recontagem de votos, vai ter uma retotalização, porque, como é o trâmite? Existe a ação tanto a AIGE e a AIME, e após o trânsito em julgado de qualquer dessas ações, é lançado um edital de convocação, certo? Para que partidos políticos, federações, OAB e Ministério Público participem desse ato público para, a partir daí, trazer para a sociedade um novo quantitativo de votos decorrentes daquela retotalização. O que acontece na prática, o que vai acontecer amanhã? Os votos dados ao partido AGI na chapa proporcional deixarão de existir na distribuição de vagas para a Câmara Municipal de Sirinhaém. E qual é a consequência jurídica disso? Eu vou tratar inicialmente da AIGE e da AIME, que eu digo a você que vai surpreender ainda mais. Amanhã, às 8h30 da manhã, na sede da 26ª Zona Eleitoral de Rio Formoso, todos esses que eu acabei de falar estarão presentes para que o sistema do TSE afaste o quantitativo de votos dados ao AGI, partido AGI de Sirinhaém, e daí tem uma nova recontagem. Qual o efeito disso na prática? Inicialmente, dessa AIGE, que foi direcionada para o partido AGI, o AGI não fez vereadores, não teve vereador eleito na chapa do AGI. Mas isso afeta na redistribuição de votos e poderá ou não, inicialmente nessa primeira retotalização, ter substituição de cadeira.
Importante esclarecer, doutor Márcio, chefe Renato, que a princípio, a decisão, a princípio, ela não cassou o mandato de nenhum vereador eleito. Na recontagem, pode acontecer de um vereador ser contemplado e outro que está ocupando a cadeira ter de dar o lugar a esse que passa a ocupá-la. Necessariamente isso não vai acontecer. No entanto, tramita, e aí sim, em segredo de justiça, uma AIME que ataca diretamente que versa também sobre fraude à cota de gênero e que coloca em risco o mandato de 3 vereadores eleitos pelo Podemos, justamente pelo partido do prefeito eleito. O doutor Márcio pode explicar melhor também o que é que pode acontecer no julgamento desta AIME. Chefe Renato, como eu falei anteriormente, existem 2 tipos de ações que buscam essa cassação da chapa por fraude à cota de gênero, que é a AIS, inicialmente, que eu falei, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que ela tem por fim apurar a prática de abuso de poder político e econômico, e a AIME, que é a Ação de Investigação de Mandato Eletivo, esta sim corre em segredo de justiça, porque a Constituição Federal assim determina. E qual será o efeito prático, caso venha ter uma procedência desta AIME do Partido Podemos e Sirinhaém? Destaco mais uma vez que o processo corre em segredo de justiça, certo? Neste processo, ele busca justamente o que aconteceu na AIGE, mas um peso ainda maior. Por quê? No Partido Podemos de Sirinhaém foram eleitos 3 vereadores. E, sendo procedente essa ação, a chapa poderá ser cassada. Os votos serão zerados e anulados. E daí poderá ocorrer uma nova retotalização e dar margem de fato e de direito, de forma indiscutível, a 3 suplentes. E com isso ter uma substituição efetiva nas cadeiras do Legislativo Municipal de Sirinhaém. Ou seja, chefe Renato, a cota de gênero se tornou pauta e pode refletir numa mudança significativa na ocupação das cadeiras do Legislativo do município de Sirinhaém. Gente, é uma preocupação, né? Porque a gente sempre comenta aqui sobre a questão de fraudes eleitorais, a loucura de se chegar ao pleito de qualquer forma, na compra do voto, né? Que a gente sabe que já é uma prática aí que o Ministério Público Eleitoral, juntamente com a Justiça no total, fala sobre as pessoas não serem assediadas e caírem nos golpes da compra de voto. É um dos problemas que trazem os pleitos que a gente acompanha aqui. É de fato que muitos municípios podem estar passando por esse mesmo problema. Muitos já resolveram a situação e outros ainda têm tramitação, como o caso de Sirinhaém. Isso é uma preocupação, porque, querendo ou não, existe um trabalho que é feito de campanha, existem equipes empenhadas para que seu candidato ganhe, e de repente muda esse tabuleiro. Vocês imaginam a cabeça dos presidentes de partido, imagine a cabeça dos advogados desses partidos envolvidos, imagine como a defesa também faz com que isso torne possível ser resolvido. Gente, é um assunto sério, né? E o político, ele tem que estar ciente, um cargo público, tem que estar ciente das circunstâncias dos seus erros, independente do que seja. O resultado terá que ser respeitado, a justiça será tomada e daí será levado ao conhecimento de todos o que na verdade aconteceu. Por isso eu sempre falo aqui, gente, não adianta a eleição, uma vez eu conversando com o doutor Rodrigo Caldas, juiz titular de Barreiros, ele falou, a eleição está só começando, porque ainda tem todos os processos ainda que irão ainda recorrerem, vão fazer petições disso e daquilo, todo o acompanhamento. É o caso de Sirinhaém. Ainda está em tramitação essa eleição, tem alguns vereadores que estão já totalmente, vamos dizer assim, confortáveis, né, doutor? Mas aí vem à tona, a justiça pode até tardar, né? Mas ela não falha. É o caso dos advogados renomados aqui, doutor Márcio e doutor Arthur, que trazem à tona da sociedade de Sirinhaém, de toda a Mata Sul, todo o estado, todo o Brasil,
a problemática. Agora, doutores, a importância da fiscalização eleitoral e da atuação jurídica especializada nesse tipo de caso. Chefe Renato, o que nos preocupa é porque nós viemos de um governo representado, posto por uma mulher, a primeira prefeita do município de Sirinhaém, prefeita Camila Machado. A gente vem de uma representação feminina, e hoje nós estamos com a representação de um prefeito que um partido da coligação já foi cassado, e agora outro partido com fortes indícios de fraude também, que muito provavelmente será cassado. Então, chamamos a reflexão acima da eleição em si, da reflexão da representação, das lutas, da representatividade da mulher na política, da mulher em cargos de tomada de decisão, e o quanto isso pode refletir negativamente para essa luta, para essa política pública, que não é só da municipalidade, não é do Estado, mas sim é uma política pública de amplitude nacional e que tem de ser respeitada. A advocacia especializada, um acompanhamento, uma boa assessoria, ela vai muito além, como o senhor está falando, vai muito além da eleição. A gente acompanha desde a pré-eleição, continua durante a eleição, e no pós-eleição da eleição estamos aqui, às 17 horas, conversando com o senhor, e amanhã, logo cedo, estaremos em Sirinhaém, acompanhando, melhor dizendo, em Rio Formoso, acompanhando a retotalização. Não é isso, Tomás? Corretamente, doutor Arthur, chefe Renato, e eu faço também a seguinte reflexão sobre essa temática, em que agremiações partidárias, por muitas vezes, elas não exercem aquele trabalho intrapartidário, que é o exemplo de você conquistar mulheres que queiram de fato disputar um pleito, seja no âmbito municipal ou no âmbito estadual. Não existem sequer congressos femininos que estimulem estas mulheres a participar de um processo eleitoral interno do partido e também externo para disputar cadeiras no legislativo e no executivo a níveis municipais, a níveis estaduais e a nível nacional. Os tribunais eleitorais, eles têm sido bastante incisivos e cobrando de uma forma efetiva a participação da mulher na política. E com isso, eles têm realizado um trabalho enorme sobre essa fraude, cobrando a partido político em prestação de conta eleitoral, a destinação de recursos para mulheres, a participação feminina em atos de inserções partidárias, em atos de militância, de secretaria de mulheres em partidos políticos, para que sim tenha, de fato, uma comprovação de uma participação mínima de mulheres em cada agremiação partidária. E a ausência de tudo isso resulta no que está acontecendo em vários municípios, principalmente aqui em Pernambuco, que é a fraude à cota de gênero, obrigando mulheres a disputarem eleições. Digo, ressalto, não é nem disputar eleições, fazer com que elas se inscrevam numa chapa, acompanham chapa sem disputar nenhum tipo de eleição, tentando burlar a legislação eleitoral. E o que está em jogo, doutor Márcio, não é apenas um cálculo, né, eleitoral, mas a credibilidade do processo democrático, não é isso? Justamente, porque o que é que acontece, chefe Renato? Eu vou falar de uma forma prática aqui, para todos entenderem como é que funciona essa questão do processo eleitoral. Quando se vai se realizar um registro de candidatura, o sistema Candex do TSE, é preenchido o quantitativo de vagas, certo? Ou seja, o número de cadeiras mais um, e a partir daí tem que ter uma reserva de 30% para gênero, certo? Não é 30% para mulher, para gênero. E daí, se você realizar todo esse cadastro no Candex e assim não efetivar, gera uma pendência. O próprio sistema do TSE diz, você registrou um número acima
de homens, por exemplo, vamos fazer uma matemática básica aqui. De 10 homens, você registrou 8 homens e 2 mulheres, aí dá 20%. O sistema ele não vai ser julgado, o DRAP não vai ser julgado procedente, ou seja, aquela chapa não vai poder disputar uma eleição porque não tem, por si só, a garantia dos 30%. Aí vamos para a fraude. Digamos que um determinado partido político, como assim aconteceu, registrou todo mundo direitinho, fazendo essa matemática, usando esse exemplo da matemática básica de 10, colocou 3 mulheres, 7 homens e foi para disputa eleitoral. Uma dessas mulheres não fez campanha para ela, ou seja, não realizou atos efetivos de campanha. Outro ponto também, essa mulher recebeu recurso padronizado e teve fraude na sua prestação de contas. Também, ela não participou de forma efetiva no pedido de voto, em entusiasmar eleitores, em buscar para si o convencimento do eleitorado para votar nela. E destaco, doutor Arthur pode fortalecer isso também, a fraude à cota de gênero não quer dizer somente votação zerada. Vai na ausência de atos de campanha, na fraude à prestação de contas eleitorais e também votação inexpressiva da candidata. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Aonde é que uma pessoa que ostenta em suas redes sociais mais de 8, 9, 10 mil seguidores e tem um quantitativo de votos que não chega nem a 10. Isso é um exemplo para demonstrar... Isso chama atenção, né, doutor? Chama atenção, né? Isso é para demonstrar aos ouvintes que a fraude ocorre também desta forma. A ausência de material impresso, santinho, praguinha, bandeira do candidato, mas isso não é o máximo. Mas a candidata, ela não tinha recurso para investir na sua campanha. Mas hoje, no mundo social, você pode ter o seu palanque digital. Na rede social. Que é seu Instagram, seu WhatsApp, seu Facebook. Não havendo impulsionamento, você pode fazer sua campanha nas redes sociais de forma tranquila. Você tem a comunicação direta com o eleitor. Não há necessário gasto de campanha. É um conjunto de indícios, né, doutor Márcio? Corretamente. Um conjunto de indícios que caracterizam. Não é uma coisa ou outra. É um contexto, circunstâncias, é o cenário como um todo que vai instruir o juízo a decidir dessa maneira. E o que eu teria a dizer para concluir, depois do doutor Márcio ter explanado e demonstrado com mais afinco que estávamos a falar anteriormente, é que no dia 4 de junho, talvez não haja uma mudança imediata na composição da Câmara. Era isso que eu ia perguntar agora. Talvez não ocorra, chefe Renato. Talvez não ocorra, é provável que não ocorra. Não dá para cravar agora, é um cálculo realizado pelo sistema. A gente tem que realmente se reservar e tentar não ficar brincando com a expectativa da população, das pessoas, dos candidatos, enfim. Mas uma coisa é certa, a mensagem da Justiça Eleitoral foi clara: fraude à cota de gênero será punida. Então, quem, de fato, realizou atos dessa natureza, é bom ficar alerta. Com certeza. Inclusive, gente, a gente, além, falando todo esse processo que é uma problemática, a gente acompanha vereadores de Recife que já foram cassados, já foram substituídos, inclusive, tiveram até que devolver o erário, né, da questão eleitoral, do dinheiro do fundo partidário, e a gente vê que é uma questão muito complicada para que se envolver num problema desse. A gente já acompanhou todo esse tipo de história aqui, mas eu tenho certeza que isso vai ser resolvido o mais rápido possível, que Siriaém possa aprender, que todas as cidades circunvizinhas possam aprender o que, na verdade, a justiça ela vai ser bem célere nisso aí, também vai se resolver da melhor forma. Lembrando que esse tipo de fraude ela não fica
impune, né? E outra coisa, não fica escondido. A imprensa é a primeira a ser noticiada, a informada, e a gente noticia aqui com maior ênfase na execução da notícia. Então, é muito complicado? Mas a gente sempre tem especialistas aqui que estão atuando nessa área. E agradecer aos senhores advogados, doutor Arthur e doutor Márcio, por esse momento, porque eu tenho certeza que a população agora de Sirinhaém, juntamente com as cidades circunvizinhas de toda a região da Mata Sul litorânea, estão cientes do que se trata amanhã, né? A gente está gravando, gente, hoje, mas o programa ele vai ao ar nesta quarta-feira, tá? Nesta quarta-feira. Antes, aí bem cedinho, a gente já vai estar anunciando e vai para a edição. Agradecer imensamente ao doutor Arthur e doutor Márcio, as considerações finais. Quiser resumir já o que na verdade vai acontecer, pode ficar à vontade. E a nossa despedida aqui do programa do Dialogando com o Chefe Renato, falando mais uma vez sobre a cota de gênero. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, chefe Renato. Foi um prazer. Nos colocamos à disposição sempre que uma dúvida da região de Pernambuco, uma dúvida de cunho eleitoral, de gestão, sempre que ocorrer algo dessa natureza, mesmo que não estejamos atuando, né, diretamente naquela demanda, conte conosco para prestar os nossos esclarecimentos, a nossa opinião prática sobre o caso em tela. No caso, eu agradeço e passo a palavra para o doutor Márcio, porque a minha conclusão já foi dada. E eu só digo que fiquemos de olho, porque muita coisa está para acontecer, novas decisões estão para ser tomadas e temos um processo que pode impactar de maneira substancial o legislativo e a política, o governo do município de Sirinhaém. Chefe Renato, eu endosso todas as palavras que o doutor Arthur trouxe para você e para todos, e destaco que sempre que precisar, estamos à disposição do seu blog para dúvidas, para prestar qualquer tipo de esclarecimento da região, da própria Sirinhaém, de outros municípios do nosso estado de Pernambuco. E queria fazer aqui um destaque muito importante. Muito tem se comentado que a eleição ela só acaba no dia do voto. Não é assim. O processo eleitoral ele termina quando transita em julgado as ações pendentes. O sufrágio universal, a escolha dos candidatos, ela é legítima, ela é justa no dia da eleição. Mas as fraudes são combatidas após a data da eleição. E isso sim é democracia. Democracia é tudo aquilo em que tem um amplo debate, tem o acesso às informações, o direito ao contraditório e tudo que um devido processo legal oferece. Digo isso porque existem, não só no município de Sirinhaém, mas em toda a região que existe processo de AGE ou de AIME, aquelas insatisfações que muitos falam, olha, não aceitou o resultado da eleição, perdeu e não está aceitando, está buscando a justiça porque não foi uma pessoa feliz no resultado eleitoral. Não é isso. Isso demonstra o seguinte, que quando há fraude comprovada, seja de abuso de poder político, seja de abuso de poder econômico, seja de fraude à cota de gênero, isso sim é uma ilegitimidade e não se deve ser aceitada pela Justiça Eleitoral e por qualquer que seja. E destaco também uma notícia que até o próprio doutor Arthur está atuando, que se tratando de AGE e AIME, a nossa grande amiga e querida Camila Machado, ela foi, falando no dito popular, né? Ela foi absolvida em uma AGE no primeiro e no segundo grau. Saiu recentemente essa decisão. Exato. A decisão confirmou de primeiro grau que foi dada a improcedência do pleito, onde se tentou configurar abuso de poder político e abuso de poder econômico por parte da então candidata, e ficou demonstrado categoricamente que não houve os referidos abusos
e hoje, foi ontem que saiu essa decisão? Foi essa semana. Essa semana que saiu a decisão, porque o julgamento foi virtual. Depois a gente pode explicar também como é que funciona, mas o julgamento foi virtual e saiu essa decisão recentemente, deixando claro que tudo transcorreu da maneira correta. A Justiça Eleitoral, ela vem alerta, mas atuando da maneira adequada e justa para com aqueles que estão atendendo, né, as suas determinações e posições, atendendo às leis. Muito bom conversar com vocês aqui no Dialogando com o Chefe Renato, pelos PSP Notícias e todos os parceiros, aí a Folha de Sirinhaém, o Rio Formoso do Povo, a TV Barreiros, Blog Opinião News, Expresso PE Notícias, a TV São José, TV Sanzé, não é isso? O São José na mídia, tem o Lidera Barreiros, tem o Lidera Tamandaré, Lidera São José, são vários blogs que vão repassar todas essas informações aqui, que são parceiros da nossa área aqui, tá, gente? Muito bom a gente conversar com especialistas que entendem do assunto e leva o conhecimento da população e os burburinhos que vivem nos WhatsApp possam ser tirados com essa entrevista. Agradecer imensamente aos doutores, ao doutor Arthur e ao doutor Márcio, e a gente está aqui à disposição também, aqui pelo PSP Notícias, no momento que for necessário para esclarecer a população assuntos nobres como esse, né? Assuntos sérios como esse. Muito obrigado, e vocês que acompanham o programa, fiquem na programação.